Amém? Até aqui o Senhor já falou grandemente conosco, mas este é o momento que Ele vai falar mais profundamente através da Sua palavra. Amém? Que nós possamos estar atentos para ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. E as palmas louvam ao Senhor pela vida do pastor. Amém? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. É bom estar na casa de Deus, né? Na casa do Pai. Nós tivemos nossas atividades durante toda a semana, mas como é bom estar aqui para poder agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo alimento que Ele tem nos dado todos os dias, né? Como Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Obrigado pelo pão que cada dia o Senhor coloca na nossa mesa. Tudo isso nós temos que ser gratos a Deus. Em outras partes do mundo, não muito longe, até mesmo aqui no Brasil, há muitas pessoas que estão passando fome de pão, de comida física, né? Muitas pessoas passando fome de pão, de comida física. E quase 90% do Brasil e do mundo passando fome da comida espiritual, do pão vivo que desceu do céu, né? Porque tem se alimentado com um leite com maisena. E essas pessoas estão morrendo, estão perdendo a fé. Eu falava com uma pessoa que há 20 anos, ela ligou no rádio, falava com ela no rádio, há 20 anos na igreja, sem ter a vida mudada. Há 20 anos. Por que será que uma pessoa está há 20 anos na igreja e não tem a sua vida mudada? A sua vida transformada? Alguma coisa de errado está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Ela precisa se entregar verdadeiramente a Deus. A palavra de Deus, as coisas de Deus. E ela dizia assim, que existe muitas igrejas, muitas placas de igrejas. E por que existe tanta igreja? Por que existe tantas placas de igreja? E a pergunta era, você já leu toda a Bíblia? Não, pastor. Não li toda a Bíblia. Você conhece pelo menos um pouco dessa palavra que você tem? Não. Esse é o motivo de haver tantas igrejas. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. Elas não conhecem as Escrituras Sagradas. Quando você conhece a palavra, você questiona aquilo que está errado e que está sendo implantada dentro das igrejas. É por isso que existem tantas denominações, tantas placas. Nós falamos isso hoje pela manhã no nosso estudo bíblico. É porque as pessoas não conhecem as Sagradas Escrituras. Se elas conhecessem as Sagradas Escrituras, se elas lessem a Bíblia, estudassem, compreendessem, não haveria tantas placas de igreja, não haveria tantas denominações, porque haveria pessoas mais inteligentes espiritualmente para questionar esses líderes religiosos que estão fundando muitas denominações. E quando você não questiona, você concorda com o erro ou porque você não sabe. Então, você vai ficar 20 anos dentro de uma igreja e a sua vida não vai mudar. Porque em 20 anos de crente, você já poderia ter lido a Bíblia pelo menos umas 10 vezes. Né? Pelo menos umas 10 vezes. Se você não fez isso em 20 anos de crente, você é um crente preguiçoso. A palavra está à nossa disposição. Todo o tempo que você passa lendo as suas mensagens de WhatsApp, Facebook, você tirasse para 10% do tempo que você fica no WhatsApp, 10%, se você tirasse para estudar a palavra de Deus, você seria um grande teólogo expert nas Escrituras Sagradas. Porque as pessoas estão andando para a rua
elas estão lendo o celular, lendo o WhatsApp, estão no ponto de ônibus, estão no WhatsApp, estão dentro do ônibus, estão no WhatsApp, estão no consultório, estão no WhatsApp, estão dentro da igreja e estão no WhatsApp. Mas se estivesse na palavra, nas escrituras, você seria um crente melhor, né? Então, vamos reservar aquilo que Deus tem para nós como o melhor dele. É o que nós vamos falar nessa noite. O melhor que Deus nos deu e você não sabe. Como ser humano você ainda não conhece, mas você precisa conhecer, compreender. Amém? Pastor Eduardo, a paz. Um abraço. Pastor Eduardo, deixa eu dar um abraço lá no Pastor Eduardo. Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento e nós pedimos agora a direção do Teu Espírito Santo para essa palavra que será ministrada aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha falar com a Tua igreja, o Senhor venha nos instruir na Tua palavra e que possamos fazer bom uso dela para o crescimento da nossa vida espiritual. Porque o que nós buscamos é a nossa salvação em Ti, meu Deus. A salvação para poder participar do Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Fala com a Tua igreja. Que possamos sair daqui com a certeza de que as nossas orações estão sendo respondidas. Que a mensagem que o Senhor nos dará nessa noite seja a resposta das nossas orações. Fala com a Tua igreja, meu Pai. E nós cremos que o Senhor ainda fala conosco. Muitas vezes nós não nos apercebemos a Tua palavra. Estamos tão ocupados com as coisas supérfluas que nós não nos apercebemos que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer nos orientar, quer nos conduzir. Ajuda-nos, meu Pai, a seguir esse caminho de salvação que é ensinado nas Tuas Escrituras Sagradas. Nessa noite eu também gostaria de colocar nas Tuas mãos aquele que entrou aqui enfermo, doente, com alguma dor. Passa do Teu bálsamo da cura, meu Deus, e restaura essa pessoa, tira toda a enfermidade, tira toda a dor que ela está sentindo, porque eu não creio que podemos entrar na Tua presença e sair do mesmo jeito que nós entramos. Cuida de nós, meu Pai, cuida da Tua amada igreja, cuida dos Teus filhos. Eu oro pelos casamentos, pela aliança, pois o Senhor é quem constituiu o casamento. Eu oro, meu Pai, por esses 4 casais que nesse próximo sábado estarão se aliançando contigo, estarão casando por amor e obediência aos Teus ensinos, meu Pai. E em cumprimento à palavra que o Senhor deu ao homem, não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Então, nesse sábado, esses 4 casais estarão se unindo com a sua esposa, com o seu esposo. Então, meu Deus, que o Senhor prepare uma semana de bênção para a vida deles, uma semana de provisão, que tudo aquilo que ainda precisa ser desenrolado, venha a ser desenrolado no decorrer desta semana, e que tudo venha a dar certo, e que toda palavra lançada contrária a estas vidas não tenham poder, que elas caiam por terra agora, pois maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está lá fora. Abençoe esses casais que estarão se unindo, em nome do Senhor Jesus. Trabalha também agora, meu Deus, na nossa mente, nos nossos corações. Ajuda-nos a desligarmos de tudo lá fora
tudo, meu Deus, tudo que impede a gente de meditar na tua palavra, tudo que está ocupando os nossos pensamentos, ajuda-nos, meu Pai, a deixarmos para depois. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a deixarmos estas coisas para depois. Coloque pensamentos de paz na nossa mente, pois a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Coloque pensamentos de paz na nossa mente nessa noite. Sim, meu Deus, pensamentos de vitória. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Tira todo o medo dessa pessoa, essa pessoa que vive com medo, com síndrome do pânico, com medo da noite, com o terror noturno. Não pode deixar as luzes da casa apagada, uma luz tem que ficar acesa, por causa do medo que essa pessoa tem da escuridão. Em nome do Senhor Jesus, todo o terror noturno caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa, meu Pai, encontre autoridade no Senhor, para repreender todo o medo que há na vida dela. Lança por terra todo o espírito do medo, e dê o espírito de valentia, de coragem, de força, de renovação para estas vidas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Lança por terra todo o espírito do medo que tem perturbado estas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Deus, na Tua palavra, pois a Tua palavra, ela é nova todas as manhãs para nós. São palavras de paz, de renovação. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa palavra seja nova também no nosso coração hoje. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor. Por isso eu tomo posse da Sua palavra no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha fé e somente confie. Se a resposta não consegue receber, tenha fé. Olhe o céu tão lindo, acredite, tudo vai se resolver. E quando não entender os planos do Senhor, na presença de Jesus, na presença de Jesus, tenha fé, amém? Eu gostaria de saber cantar igual o pastor José, mas eu não sei ainda, né? Estou tentando aprender, acho que eu nunca vou conseguir aprender, viu, pastor? Mas é tão bom a gente louvar a Deus, né? Naquele momento que você está triste lá na sua casa, preocupado, comece a louvar. Davi fazia isso, né? Ele louvava a Deus e o que acontece? Aquelas forças opressoras que estavam oprimindo Saul fugia. Saul conseguia encontrar paz no louvor, né? Que você também possa encontrar paz no louvor, amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Salmos 8, nós não vamos ler agora, nós vamos ler depois. Salmos 8. Uma coisa que eu gostaria de passar hoje para a igreja, e é uma palavra que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado durante toda a semana. Nós, seres humanos, como nós agimos? Nós, seres humanos, todos, quando eu digo ser humano, homem, eu estou se referindo a todos.
Você já parou para pensar que nós somos um produto do meio da onde a gente vive? Que você acaba se transformando num produto do meio onde você vive? Por exemplo, se você convive muito com uma pessoa, você acaba pegando o jeito daquela pessoa. Não é? Você pega o jeito daquela pessoa, o jeito dela falar, né? Do jeito que ela anda, o cacuete dela, né? Você acaba pegando o jeito daquela pessoa, porque você vai conviver muito com aquela pessoa, então você acaba desenvolvendo como aquela pessoa é, como ela fala, como ela deixa de falar, como ela anda. Você já reparou um filho, como o filho anda igual o pai? Porque o filho ele convive com o pai mais tempo, e convivendo com o pai mais tempo, olhando para o pai, as manias do pai, né? Ele acaba andando igual o pai, falando igual o pai, né? Agora, se você vive no meio de pessoas que são negativas, o que acontece com você? Você se torna uma pessoa negativa, uma pessoa que tudo para ela reclama da vida, para ela nada está bem. Se você conviver com essa pessoa um bom tempo, você passa a agir como ela. Você começa a agir como aquela pessoa que vai estar só reclamando da vida, para ela nada tá bom, para ela nada tá bem, porque a comida tá ruim, porque tá muito frio, porque tá muito calor. Sempre vai ser assim na vida do ser humano, porque nós somos um produto do meio aonde a gente vive. Você se transforma naquilo que você vive, naquilo que está do seu lado. Você acaba se transformando naquilo que está do seu lado. Raramente você vai conseguir transformar as outras pessoas que vivem do seu lado. Mas é mais fácil você ficar igual elas do que conseguir transformar elas. Tem um ditado que diz que 2 homens, eles olharam por uma janela e um viu lama e o outro viu estrelas. Ele saiu na mesma janela, ele olhou, ele viu aquele céu lindo, cheio de estrelas. O outro saía na janela e reclamava que só tinha lama. Aonde é que estava o problema? Era na janela? Aonde estava o problema? Nele. Porque ao invés de ele olhar para cima, ele só olhava para baixo. Ao invés de ele ver, contemplar as coisas boas, ele só via as coisas negativas. Então o problema não estava na janela, o problema não estava na paisagem, o problema estava com ele, na visão do ser humano. E muitas vezes é assim também, na nossa visão. Tudo depende como você olha, tudo depende como você enxerga as coisas. Quando você entra numa loja, por exemplo, é interessante isso, já reparei isso. Às vezes você pode notar a diferença das pessoas entrando numa loja. Vai num shopping center, por exemplo, entra numa loja de roupa de calçado. Vai ter um vendedor lá assim, ó, encostado, mascando um chiclete, abrindo a boca desse tamanho que dá para você ver até o intestino dela lá dentro, né? Pois não, posso ajudar? Aquilo faz tão mal para você. Só de você ver a pessoa naquele estado, naquela preguiça, faz tão mal para você que você se sente mal dentro da loja. Só que lá dentro da mesma loja, tem um outro camarada que quando você entra, ele já chega: boa tarde, tudo bem? Posso ajudá-lo? Em que posso servi-lo? Tá tudo bem com você? Tudo bem, senhora, madame? Tá tudo bem com a senhora? A senhora quer ver alguma coisa? Ô doutor, o senhor quer ver alguma coisa da vitrine? Eu abro, eu pego lá em cima. A diferença que faz de uma pessoa para outra. Ou seja, o problema não está na loja, o problema não está no produto que está sendo vendido, o problema está na pessoa. O outro está lá atento. Pois não, madame, pois não, doutor. Ele é uma pessoa prestativa. E aí, às vezes você nem queria comprar nada, você só entrou na loja por curiosidade, mas por causa do atendimento da pessoa, você acaba comprando. Já não aconteceu isso com você? Porque comigo já. Às vezes eu entrei na loja, eu nem queria comprar nada, eu só estava vendo. Mas o atendimento que a pessoa me deu foi tão diferente
que eu fiquei constrangido em não comprar. Mas já teve loja que eu entrei para comprar e deixei de comprar por causa do atendimento da pessoa. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Ou seja, por causa do camarada, você compra ou você deixa de comprar. Então, o problema não é o ponto, o problema não é no lugar, o problema não é o produto, porque às vezes a pessoa está reclamando, é o ponto que eu estou, é o lugar que eu estou, aqui não está bom, não. O problema não está aonde você está, porque tem uma pessoa no mesmo ponto que você está, vendendo o mesmo produto que você, só que ela está arrebentando. E você não, você está indo só para trás. Quando não está parado, você ainda caminha para trás. Por quê? Porque você precisa ter visão. Porque sempre vai alguém entrar dentro da loja e vai dizer assim, você viu, o negócio está difícil, ninguém está comprando, ninguém está vendendo nada. Lá, aqui a gente vai vender sim. É ou não é? A pessoa ela vai recebendo aquele monte de notícia, aquele monte de informação, ela vai guardando essas informações para ela e ela perde a visão, ela acaba perdendo a visão. Ela até acorda motivada. Hoje é dia 5, hoje o pessoal recebeu, hoje tem pagamento, hoje nós vamos vender. Só que entra um miserável dentro da loja e ele abre a boca e ele fala assim, ninguém está vendendo nada, porque o negócio está difícil, você vê. Meu irmão, você já fica para baixo, só por causa daquela pessoa que tirou a sua visão. Então essa é a diferença entre uma pessoa que tem visão e não tem visão. É só você olhar para o americano e você olhar para o brasileiro. O americano, desde o pequenininho, quando ele nasce, o pai dele está motivando ele a ser alguém na vida, a ele ganhar o primeiro milhão. Essa é a cultura lá nos Estados Unidos. Como você vai ganhar o seu primeiro milhão? Então, a criança, ela vai sendo motivada a vida inteira a trabalhar, a desenvolver alguma coisa para ela ganhar o seu primeiro milhão. Então, o sonho dessa pessoa é o seu primeiro milhão. O brasileiro não, o brasileiro é diferente. Como que é com o brasileiro? Ele acorda, desde pequeno o pai dele fala, acorda, menino, vai estudar, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Você precisa estudar para você ser alguém na vida. Não é isso? Isso aconteceu comigo. Você precisa estudar, vai para a escola, que senão você vai acabar igual o seu pai. Não vai ser ninguém, vai estudar que você precisa ser alguém na vida. E qual que é o sonho do brasileiro? O sonho do americano é ganhar o seu primeiro milhão. E qual que é o sonho do brasileiro? Comprar a sua casa própria. Não é? E quando ele compra a casa própria, ele fica tudo feliz. Fica tudo feliz em comprar a sua primeira casa própria. Fica 25 anos pagando. Depois, quando ele está morrendo, ele termina de pagar as prestações da sua casa própria. Por quê? É o sonho, é a cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é assim. A cultura do brasileiro é sempre andar para trás. É não acreditar. O brasileiro, ele vai abrir uma empresa. Primeiro ele vê se o outro está ganhando dinheiro no mesmo ramo que ele está fazendo. Senão ele não abre. Né? Se o outro não estiver ganhando dinheiro, ele não abre. Você viu, o camarada lá tem isso aí, tá? Não tem nada, e a gente vai entrar por esse mesmo caminho, a gente vai se dar mal. E o que é que Deus espera de nós, de mim e de você? Deus espera que a gente tenha a mesma visão que Ele. Olha só, Deus, Ele tinha falado assim para Moisés, Moisés, esse aqui é o Moisés, Moisés, eu vou dar para vocês a Canaã. Aquela é a terra de vocês. Moisés estava a um passo de conquistar. Só que Moisés separou quantos espias? 12. Quantos espias voltaram e falaram assim, não vamos entrar lá não, porque o negócio está feio lá. Só tem gigante. 10, é ou não é? Só tem gigante, só tem valente, nós vamos morrer. E quantos falaram assim, vamos lá, a terra é nossa, vamos tomar posse. Aquela terra é maravilhosa. Quantos? 2. Qual é o nome dos 2? Josué e Caleb. E qual é o nome dos 10 que falaram para não ir?
Você nem lembra, sabe por quê? Porque esse derrotado, a gente não lembra o nome de derrotado. A gente só lembra o nome de vencedor, de vitorioso. Josué e Caleb, eles falaram assim, nós vamos lá e nós vamos conquistar essa terra. Os 12 foram para o mesmo lugar, para a mesma terra, ficaram juntos, porém 10 veio com uma visão, 2 veio com visão de vencedor. Não, se Deus prometeu, nós vamos tomar posse, ué. Se Deus é com a gente, e daí que tem gigante? Os outros não, nós somos gafanhotos, nós somos como gafanhoto. Nós somos pequenininhos, são gigantes, valentes, guerreiros, lutadores, deixa quieto, deixa a terra com eles mesmo. 10, talvez foram deles que nasceu a nação brasileira, só pode, né? De medrosos, de pessoas que têm medo. O maior problema de tudo isso, meu irmão, é quando isso entra para dentro do reino de Deus. Não tem isso também dentro do reino de Deus? Esse era o problema daquela mulher que estava há 20 anos na igreja e não tinha mudança de vida. Por quê? 20 anos dentro da igreja sem motivação, esperando Deus mudar a vida dela, enquanto Deus já deu essa autoridade para todos nós, esperando um milagre acontecer, enquanto milagres acontecem todos os dias. Ela estava dentro da igreja 20 anos e provavelmente desmotivando as outras pessoas. O negócio é a gente sair daqui mesmo, que o negócio não está certo. Não tem gente assim? Que não está bom para ela, ela desmotiva a outra. Vamos sair da igreja, né? Não está bom, olha aí, meu Deus do céu. Olha o que o pastor Fábio falou na escola bíblica, olha o que o pastor falou no púlpito. Vamos sair da igreja. Esse negócio não está certo. A pessoa, ela é desmotivada e acaba desmotivando o outro. Porque na hora que você fala, não, nós vamos vencer a guerra, nós vamos junto, a pessoa está vendo que tem gente do seu lado, ela fala, eu estou junto com você. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Os discípulos estavam vendo Jesus operar os milagres, o que os 12 falaram? Nós estamos juntos, conte conosco. Eu acho que eles andavam até orgulhosos de andar para a rua, né? Mostrar que eles eram discípulos de Jesus. Olha os discípulos de Jesus, do homem que opera milagre, do homem que ressuscita morto, do homem que transforma água em vinho. Talvez eles andaram até assim, todos motivados. Mas quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Se esconderam, fugiram, correram. Teve um que fugiu até pelado, lembra? Fugiu pelado, sem roupa, com medo dos soldados. Acho que é Marcos 14, né? Marcos 14, 51, põe pra gente. Fugiu pelado, de medo. Ué? E aí você fala, não, comigo não é assim não, pastor. Comigo é diferente. Não, todos os dias a gente foge de Jesus. Com roupa, sem roupa, mas todos os dias a gente se acovarda também. Com medo. Com medo daqueles que estão perseguindo Jesus. E aí, essa pessoa, ela acaba fugindo daquilo que Deus chamou para ela fazer, ela acaba ficando com medo, ela foge, né? E ela vai ficar pelada mesmo, sem as vestes de Deus, as vestes que Ele nos dá. Olha a diferença de Jesus para os seus discípulos. Isso tudo é questão de visão. Jesus está pregando para uma multidão, queria dar comida para aquele povo. Os discípulos chegaram e falaram assim, nós não temos, Jesus. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. É só isso que nós temos, olha a visão deles. Nós não temos nada. Não é melhor a gente mandar esse povo embora, porque a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Agora olha para um homem de visão. Opa, traz isso aqui, que isso aqui é o suficiente para a gente alimentar essa multidão. Olha a visão de Jesus e olha a visão dos discípulos. Traga então aqui que isso aí é o suficiente. Então, a visão de Jesus era diferente. Muitas vezes a gente fica se espremendo para lá, para cá, com medo de fazer as coisas, porque alguém desmotiva a gente. Só que qual visão você está?
Você não está na visão de que seu Deus é grande? A Bíblia diz lá no livro de Isaías 40, versículo 12, que ele pegou as águas do oceano na concha das suas mãos, que ele mediu o universo a palmos, meu irmão. Olha a grandeza do Deus em que nós servimos, que ele mede a palmos toda a grandeza desse universo. E você já imaginou como o universo é grande? É infinito. A ciência, nas suas teorias e tentando provar a criação, a evolução e não a criação, a ciência ela diz que o universo ele é cilíndrico. Ele é um cilindro assim, ó. Isso é um cilindro, né? Os irmãos que fazem pão sabem o que é um cilindro. Eles dizem que o universo é um cilindro assim. E esse cilindro, ele sofreu uma explosão, porque ele foi esticando, 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 é como uma mola que vai esticando, esticando, esticando. E ele sofreu uma explosão, que eles chamam de Big Bang, há 15 bilhões de anos atrás. E nesse cilindro que foi crescido aqui, existe milhões e milhões de pontinhos dentro dele. E esses bilhões, na ciência são, segundo a teoria deles, são mais de 200 bilhões de galáxias. Cada pintinho daquele lá são bilhões e trilhões de estrelas. E essas estrelas, elas são divididas em dentro desse cilindro que eles dizem. Ela é dividida em 200 bilhões de galáxias. É muita coisa, hein? Tenta comprar feijão e contar 200 bilhões de grãos de feijão. A ciência diz que são 200 bilhões de galáxias. E uma dessas galáxias, desses 200 bilhões de pontinhos, um desses pontinhos é uma galáxia que chama Via Láctea. Não é isso? É a nossa galáxia, é onde nós estamos. E nessa galáxia, Via Láctea, existe um pontinho que se chama Sol, que é uma estrela, o Sol é uma estrela. E em volta desse Sol existem 9 planetas que giram em torno do Sol. E no meio desses 9 planetas, nessa galáxia, onde há 200 bilhões de galáxias, existe uma galáxia. No meio dessa galáxia existe uma estrela. No meio de bilhões de estrelas existe uma estrela, né? Na nossa Via Láctea existem milhões de estrelas. E uma dessas estrelas é o Sol. E em volta do Sol existem 9 planetas. E um desses 9 planetas é o planeta Terra. E o que tem no planeta Terra? No planeta Terra, que é o planeta onde nós habitamos, que é onde nós estamos agora, no planeta Terra. Nesse planeta Terra, segundo a ciência, existe 3 milhões de espécies de seres vivos, entre árvores, bactérias, seres humanos, né? 3 milhões de seres vivos existe dentro do planeta Terra, segundo a ciência. E um desses 3 milhões de seres vivos que existe dentro do planeta Terra, é o que nós chamamos de Homo sapiens, que é o ser humano. O ser humano é chamado de Homo sapiens. No meio desses 3 milhões de vida. E no meio desses 3 milhões de vida, existe uma espécie que é chamada de Homo sapiens, que somos nós, seres humanos. E desses Homo sapiens, existe 7 bilhões e 200 milhões de seres vivos, de homens, pessoas. É ou não é?
7 bilhões e 200 milhões. Então, nesse 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, você é uma delas. No meio desses 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, você é uma. Pastor José é uma, meu irmão Diácono José é outra. Nós somos uma pessoa no meio desses 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Agora você imagina, vamos voltar isso ao contrário. Imagina você sendo uma pessoa no meio de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, no meio de um sistema solar, na Via Láctea, aonde existe 100 milhões de estrelas, e aonde nesse universo existe 200 bilhões de galáxias, 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea, que são mais de 100 milhões de estrelas, de planetas incontáveis. Você está em um planetinha chamado Terra, certo? No meio de 3 milhões de seres vivos, no meio de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, você é uma delas. Que coisa, hein? Você fala, eu sou pequenininho demais, eu sou muito pequeno diante de todo esse universo. É muito grande. O universo que Deus diz que conta palmos é muito grande, é enorme, é impossível. Meu Deus do céu, que coisa grande é essa que é o nosso universo, aonde nós vivemos. Ou seja, nós nem existimos. E lá no Salmo 8, Davi, ele está olhando lá para o céu e ele está vendo exatamente o que a ciência viu hoje. Davi, ele está lá no Salmo 8 dizendo assim, meu Deus, eu contemplo a grandeza dos céus, eu contemplo as estrelas que o Senhor fez. Meu Deus, Davi olhando, vendo tudo aquilo, ele falou, meu Deus, e agora? Como é grande, como tudo isso é grande. E olha o que ele diz no Salmo 8. No Salmo 8 ele diz assim, o que é o homem para ser lembrado, e o filho do homem para que o Senhor o visites diante de toda essa grandeza. Para e pensa, o que somos nós? Davi, olhando para as estrelas, olhando para toda essa grandiosidade de 200 bilhões de galáxias, com trilhões infinitos de estrelas e planetas incontáveis, ele dizia, o que é o homem para que o Senhor o lembre, e o que é o filho do homem para que o Senhor o visites? O que somos nós para que o Senhor visites? Mas a resposta, Deus usa a boca dele como profeta, e olha que coisa maravilhosa o que Deus fala para ele quando ele está dizendo, eu contemplo os céus, obra dos teus dedos. Versículo 4, o que é o homem que deles te lembre, e o filho do homem que o visites? Aí o 5 é maravilhoso, diz assim, fizestes no entanto por um pouco menor do que? Do que? Irmão, você não entendeu nada. O universo é muito grande, o universo é infinito, são 200 bilhões de galáxias, infinito de estrelas. Mas a Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que ele, ou seja, todo esse universo é enorme, todo esse universo é grande, é maior, só que você é maior do que isso. Preste atenção, porque Deus olha para isso, ele pega com a palma da mão dele. Tudo isso ele pega com a palma, ele mede o universo com a palma da sua mão. Só que o salmista, através dele, Deus está falando que o homem foi criado um pouco abaixo do que Deus. Não foi o universo, não foi a grandeza, não foram as galáxias, não foram o sol, não foram os planetas, não foram os 3 milhões de espécies de vivos que estão aqui. Um ser vivo que está dentro desse planeta foi criado um pouco menor do que Deus. Você entende o que é isso, meu irmão? Que você é maior do que todo esse universo, do que toda essa galáxia. Você é maior do que tudo isso que está lá fora. Você foi criado um pouco menor do que Deus. Deus te criou para dominar tudo isso. Deus te criou para você dominar as galáxias. Deus te criou para você dominar as estrelas, os astros dos céus, porque você foi criado um pouco só um pouquinho menor do que Deus.
só um pouco menor do que Deus? O que você veio buscar aqui nessa noite? Pensa, reflita. O que você veio buscar aqui? Um emprego? Você veio aqui pedir a Deus que Ele aumente as vendas na sua loja, que Ele multiplique no seu comércio? Você veio buscar no lugar errado, você veio buscar o Deus errado, porque o Deus que está aqui dentro da comunidade, da família de Deus, é muito maior do que esse emprego que você está buscando, é muito maior do que esses clientes que você está buscando para a tua empresa, é muito maior. Você está buscando o Deus errado, você está buscando o Deus que pode abrir uma portinha de um emprego, você está buscando um Deus que pode aumentar um pouquinho o seu salário, mas você não está buscando um Deus que te fez um pouco menor do que Ele. Se você entender isso, se você entender essa grandeza, meu irmão, se você olhar para a teoria da ciência, você fala: nós não somos nada, somos apenas um ser vivo no meio de 7 bilhões 200 milhões de pessoas, numa galáxia formada por 200 milhões de galáxias. Nós não somos nada, nós somos um grão de areia na frente do oceano. Você pensa isso se você olhar para a ciência. Mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que você foi criado um pouco, mas só um pouco menor do que Deus, que em você tem autoridade, que em você tem poder, mas você deixou o diabo colocar na tua mente que você não pode, que você não é de nada, que você vai andar arrastando, molumbando, porque você não é de nada. Sabe por quê? Porque quando você abre a janela, você só olha barro. Você só vê barro, você não consegue ver as estrelas. Enquanto você estiver olhando para o chão, enquanto você estiver olhando para o barro, você vai ser só um grãozinho mesmo no meio desse oceano. Mas enquanto você olhar para cima, começar a ver estrelas, sabe o que você vai entender? Que o versículo 5 diz assim: olha, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Preste atenção, o homem foi a coroa da criação de Deus. Deus criou tudo isso, mas ainda não tinha criado o homem. O homem foi a última criação de Deus. No 6º dia, Deus cria o homem, um pouco menor que ele, e fala assim para o homem: domine sobre tudo isso que eu tenho criado. Você vai dominar sobre tudo isso. E você, como servo de Deus, você precisa entender isso. Mas você não consegue compreender, você deixa as pessoas te dominar. Você vai bater em uma empresa, você vai pedir um emprego, você deixa a pessoa pôr preço em você. Você vale R$1.000, eu vou te pagar um salário mínimo. Não é? Você deixa as pessoas porem preço em você. Não. Você tem que começar a pensar diferente, senão você vai continuar nesse mundinho pequeno que você vive. Preste atenção, não tenha medo não. Medo não é para os filhos de Deus. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, você nunca vai vencer. Você vai viver aí a sua vidinha assim para sempre, sonhando com a casa própria, para pagar em 25 anos. Quando você estiver terminando de pagar, você morre. Já está velho. É ou não é? Tem gente que fica sonhando só com isso. Não, pastor, sabe, não vejo a hora de me aposentar. Não, irmão, enquanto você tiver força, enquanto você tiver vitalidade, trabalhe, conquiste, vá à luta. Fique sem dormir se for preciso, mas conquiste, diga: eu vou mudar. Estude, procure fazer alguma coisa diferente, procure. Eu tenho um sonho de abrir a minha empresa. Sonho só realiza se você colocar em prática. Se você não colocar em prática, você não vai realizar. Eu conheci um pastor, ele era pedreiro, ele vivia numa miséria terrível, empurrando o carrinho dele velho, e ele dizia assim: mas eu sou um homem de Deus. Eu falo assim: eu não tenho dúvida nenhuma, pastor, que o senhor é um homem de Deus, mas o senhor não tem visão. O senhor vai ficar empurrando esse carro velho para o resto da vida. Sabe por quê? O senhor é um homem de Deus, mas o senhor ainda não conseguiu enxergar o Deus que o senhor serve. O senhor ainda não conseguiu enxergar o Deus que o senhor busca.
Ah, mas eu sou pedreiro. Falei para ele, meu tio estudou só até a 2ª série, é pedreiro também. Só pôde estudar só até a 2ª série. Teve que ir muito cedo trabalhar, o pai dele havia morrido. Teve que ir muito cedo trabalhar para sustentar a família. Ele mal sabe ler e escrever. Ele malemar sabe assinar o nome dele. Falei para ele. Mas meu tio é dono de quase metade da cidade de Indaiatuba. Falei para ele. É pedreiro. Eu já vi pedreiro andando de Fusca velho, mas já vi pedreiro andando de Hilux também. Quem já viu? Tem ou não tem? Estou mentindo? Sou mentiroso? O problema está na onde? Está na profissão ou está na visão? Está na visão. Está na visão da pessoa. Porque a pessoa, ela sabe fazer. A pessoa sabe trabalhar, mas não toma uma decisão. Ela tem medo. Ela tem medo. Porque ela fica ali na vaquinha que está dando leite com medo. Ah, mas se eu sair daqui alguma coisa, meu Deus, eu tenho uma família para sustentar. Não. Bota a cara e vai para frente. Você não pode ter medo, não. A última vez que eu trabalhei de funcionário, meu patrão chegou e falou assim para mim, eu vou mandar você embora. Eu falei, demorou, pode mandar a hora que você quiser. Falou, mal criado ainda. Eu falei, não, pode mandar a hora que você quiser. Mas um dia eu passo você, falei para ele. Pode mandar. Nunca mais, irmão, eu fui trabalhar de funcionário. Nunca mais. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que trabalhar de funcionário? Eu não sei qual é a sua visão. Eu prefiro vender pastel na rua, ovo, como o irmão está vendendo, do que trabalhar numa firma com um salário fixo, sonhando que daqui 20 anos eu vou comprar uma casa própria. Está errado. Está errado. Deus te deu capacidade, Deus te fez um pouco menor do que Ele. Entenda isso, meu irmão. Deus te fez um pouco menor do que Ele. Tenha isso na sua mente sempre. Desenvolva um projeto de vida para você. Estude mais, vai à luta, fique acordado à noite, faça alguma coisa. Mas procure vencer, procure dar a volta por cima, pelo amor de Deus. Procure desenvolver alguma coisa melhor. Tantas pessoas que eu conheço que trabalhavam de funcionário em empresas. Estudava à noite, no final de semana ia fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Hoje são donos do próprio negócio. Tem um amigo meu, hoje ele é um grande empresário. Ele era policial militar. Serviu na rota por mais de 15 anos. Então, um dia, ele falou assim, eu não quero mais isso aqui para mim não. Mataram o meu irmão na minha frente, eu não pude fazer nada. Não. Eu não quero mais essa vida não. Ele foi estudar. Estudou, foi para a faculdade, se formou em Direito, estudou bastante. Começou uma empresa pequenininha no fundo de uma casa. Hoje ele é um grande empresário em Campinas. A empresa dele é enorme em Campinas. Quem passar lá no Swiss Park e vê lá naquela parte das empresas, lá na frente, vê uma empresa lá que tem umas bandeiras de Israel em cima dela. Se chama Servicamp. Meu amigo Paulo Campana. Ele era um policial. Não sei quanto ganha um policial. Mas ele falou assim, eu não vou trabalhar mais de funcionário não. E eu vou virar patrão. Ele começou pequenininho. Foi trabalhando, foi desenvolvendo. Hoje ele está lá. Isso não aconteceu do dia para a noite. Eu conheço ele há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos ele está lutando para isso. Hoje ele construiu sede própria. Eu fui visitar lá a empresa dele, é a coisa mais linda. Você entra lá, você fica até perdido dentro da empresa. O chão parece o chão da casa da irmã Marli. Chega a brilhar assim. Que é lá tudo limpinho, irmã Marli. É a senhora que limpa, irmã Marli, aquele chão lá? Fica. Oi? Em 2 pessoas, né? O chão chega, dá até gosto, né? Você entrar assim, o chão dá até pra você pentear cabelo e tal. Aquela coisa linda.
A secretária falou, senta aí no sofá que daqui a pouco ele vai te atender. Está terminando uma pessoa. Sentei no sofá assim, daqui a pouco eu fui sumindo. Ele falou, o doutor Paulo está te chamando lá. Não queria nem sair do sofá. Para mim só o sofá dele já estava bom. Eu gostaria que nessa noite você pegasse a sua Bíblia. Se você tiver uma caneta nas suas mãos, você marcasse Salmo 8, versículo 5. Que todo dia durante essa semana você abrisse o versículo 5 e você pegasse o versículo 5 todo dia e você meditasse, lesse nesse versículo devagar. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, Elohim. Você foi criado um pouco menor que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Meu irmão, você, olha aqui, soa até estranho, né? Mas olha que hora que eu falo aqui com autoridade. Irmão Mário, preste atenção, irmão Mário, olha para mim. Você foi criado por Deus um pouco menor do que Ele, e Ele deu honra e te coroou. Tá bom, irmão? Olha o tamanho do universo. 200 milhões de galáxias. Você é maior do que elas. Porque todas elas são criação de Deus. Mas a única criação de Deus que foi feita um pouco menor do que Ele foi você. Foi você. E o que é que Deus pode realizar? Se você é criado um pouco menor do que Ele, por que você não está realizando? Se Deus te deu honra, lá está dizendo anjos. Na minha está dizendo Deus. Quem leu Deus aí nas suas Bíblias? Levanta a mão. Oi? Coloca Elohim aí, que a palavra é Elohim, viu? No hebraico a palavra é Elohim. Anjos não é traduzido por Elohim. Está errado aquela versão. A palavra aí no hebraico original é Elohim. É Deus. Na sua está dizendo o quê? Seres celestiais. Né? Anjos. Na sua? Deus, está certo. Elohim. Está no hebraico Elohim. Risca aí anjo que está errado. É Elohim. Coloca Elohim aí. Coloque a palavra Elohim. Não coloque nem a palavra Deus. Coloca Elohim. Que é o que está no original no hebraico. Não? Elohim. E-E-L-O-H-I-M. Coloca N. Elohim. Isso. Agora olha para meu irmão Cláudio. Nós estamos numa galáxia. Nós estamos num planeta. Com 7 bilhões, 200 milhões de seres humanos, Homo sapiens, aonde existe 3 milhões de seres vivos, num planeta que está numa galáxia, aonde existe 100 milhões de estrelas, e nessa galáxia, num universo onde existe outras 200 milhões de galáxias. Mas você não é só um ser humano no meio de 7 bilhões e 200 milhões. Você foi criado um pouco menor do que Deus. De glória, honra, o coroaste. Você tomou posse? Então coloca em prática. Né? Precisa colocar em prática. Você foi criado um pouco menor do que Deus. Então, meu irmão,
O que você está precisando que aconteça? Estou precisando de um milagre. Pastor, eu preciso de um milagre. Profetiza um milagre na sua vida. Profetiza. Deus te deu honra, glória, Ele coroou você e te fez um pouco menor. Profetiza. O que você está precisando nessa noite? O diabo diz que você é só mais um no meio desse monte de gente. É um grão de areia no meio do oceano. Mas Deus está dizendo assim, que você foi criado um pouco menor do que Ele. Só um pouco. Olha a honra e a glória que Deus nos deu de sermos criados um pouco menor do que Ele. Pastor, mas o que isso significa? Só para você entender. Faraó podia mandar no Egito? Podia ou não podia? Faraó mandava no exército dele? Podia ou não podia? Mas a Bíblia diz que Faraó fez José um pouco menor do que ele. Não foi? José podia mandar no exército? Podia. Podia. José tinha poder de influenciar o Egito? Podia. Ele só não podia mandar no faraó, mas o resto ele podia. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus colocou anjos à sua ordem. Ele diz assim, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Deus deu ordem. Deus criou anjo. Meu irmão, por que Deus criou anjos? Deus precisa de anjos? Fala a verdade. Deus não precisa de ninguém porque Ele é Deus. Deus não precisa de anjos, Deus não precisa disso. Mas Ele criou os anjos exatamente para servir o ser humano. Porque todas as vezes que um ser humano entrou de joelho diante de Deus, Deus mandava quem? Um anjo, vai lá, leva a resposta. Deus mandava um anjo. Deus mandava alimento do céu através do anjo. Uma vez aconteceu com Elias, o anjo chegou e falou assim para ele, tem pão aqui? Come um pouquinho dessa comida aqui, bebe dessa água. Come desse pão e bebe dessa água, porque foi Deus que mandou eu trazer aqui para você. Olha, meu Deus. Deus chamou o anjo e disse aqui, vem cá. Não sei seu nome, não sei qual que é o nome dos anjos, né? São milhões e milhões. Ô anjo tal, vem cá. Pois não, eterno, grandioso Deus. É o seguinte, pega um pedaço de pão e água, desce lá agora para o profeta que ele está com fome. Sim, Senhor Deus. Toma. Já pensou? Você precisa entender isso na sua vida. Quando você entender, você vai começar a profetizar. Você está doente? Profetiza. Não, essa enfermidade está curada agora, em nome de Jesus. Eu estou profetizando. Deus me deu essa autoridade, eu estou profetizando. Sai daqui agora, enfermidade, em nome de Jesus. Ele te deu essa autoridade. O que você está precisando? É a família? Eu não sei, fique em pé nessa noite, vamos orar. Mas hoje eu gostaria que você fizesse a sua oração diferente. Eu gostaria que hoje você fizesse a sua oração agora, já com essa autoridade, que você entendesse o Salmo 8. Que você continuasse entendendo o Salmo 8. Você não é um acaso, um erro, você não é uma teoria do Big Bang. Você não é uma ameba que evoluiu, não. Você foi criado por Deus. Deus colocou a mão para te fazer. Deus te formou. Deus tinha um propósito na sua vida. Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito. E Ele te deu autoridade. Então reconheça essa autoridade. O diabo pode ter roubado isso de você, mas Deus está trazendo de volta para você. E você precisa entender isso, colocar no teu coração isso, que você tem essa autoridade sobre a sua vida, porque Ele te criou, Ele te coroou, meu irmão, e Ele te fez um pouco menor do que Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nessa noite, e aqui nós colocamos a igreja, colocamos o Teu povo, os Teus filhos, diante do Teu altar, meu Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado por nos fazer desse jeito. Isso prova que quando o Senhor nos criou, o Senhor nos fez com amor, o Senhor nos fez com carinho. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite
eu tomo posse dessa palavra. Através dessa palavra eu sei que agora eu tenho poder, meu Deus, eu tenho poder. Jesus sempre falou a vida inteira, mas eu não quis acreditar. Mas hoje a tua palavra está confirmando o que Jesus está dizendo para nós: eis que vos dou poder e autoridade. Oh meu Deus, nós tomamos posse dessa palavra que Jesus disse, que temos poder e autoridade sobre a nossa vida. Então eu declaro, meu Pai, que eu tenho poder e autoridade sobre essa enfermidade. Eu declaro que eu tenho poder e autoridade contra esse desemprego. Eu declaro que eu tenho poder e autoridade em cima da minha família, do meu lar, da minha casa. Eu declaro que eu tenho poder e autoridade sobre o inferno inteiro. Eles não têm poder de se levantar contra a minha vida, porque eles foram vencidos novamente lá na cruz do Calvário, quando Cristo disse: está consumado. Obrigado, meu Pai.